Dando continuidade ao nosso estudo, vamos falar sobre a Lei 14.751, a partir do artigo 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos estados, do DF e dos territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros. Aqui nós temos um ponto importante, tá, senhores? Perceba que quem vai realizar a regulamentação dos corpos de bombeiros e das polícias militares é o ente federado. Isto é, toda vez que a lei ela colocar uma restrição sobre regulamentação, ela está falando que o respectivo estado deverá regulamentar. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Significa que essa lei ela não atinge todos os estados? Sim, ela atinge. Mas toda lei ela tem o objetivo de ser abstrata e genérica, ou seja, atingir a maior quantidade possível de situações. Então, cabe ao respectivo estado pegar essa lei, seguir as normativas dessa lei e, a partir daí, aplicar suas especificidades, regulamentar, mostrar a forma como vai ser executado. E aqui, nesse primeiro inciso 1, a gente já tem um item que traz uma diferença abissal, substancial. Por quê? Porque antigamente, só para você entender antes de eu passar por essa parte, eu preciso te explicar o seguinte: dentro das corporações militares estaduais, a gente sempre teve a organização. A organização mais clássica é aquela feita entre oficiais e praças, postos e graduações. Então, bora lá. Nós temos a divisão clássica entre postos e graduações. Nesses postos, nós temos os oficiais e nas graduações nós temos as praças. Tá, professor? Isso é uma divisão bem simples que a gente já aprendeu em outras aulas, certo? E depois disso, existem outras divisões? Sim. A gente viu no quadro anterior que a gente inicia com aluno soldado, depois soldado, cabo, sargento, subtenente, tenentes, capitão, major, tenente coronel e coronel. Só que, além disso, existem os respectivos quadros. Professor, o que seriam esses quadros? Antes do advento desta lei, geralmente nós tínhamos os quadros dos militares da saúde, os quadros de especialistas, nós tínhamos os quadros de administração, nós tínhamos o quadro de condutor em alguns estados, nós tínhamos o quadro mais famoso, que é aquele de combatente. Por que o senhor fala que esse quadro ele é o mais famoso de combatente? Porque combatente, senhores, geralmente é aquele quadro para o qual a gente fazia o CFO e o CFP. Quem vinha ou com ensino médio ou com ensino superior genérico, fazia o concurso, passava. E o que seria esse combatente? É aquele que está no dia a dia nas grandes operações. Perceba que, além disso, tanto a Polícia Militar quanto os corpos de bombeiros, eles precisavam de militares especialistas da saúde, administração e os respectivos condutores para aquelas viaturas de maior porte, podemos dizer assim. Então, senhoras e senhores, com o advento na Lei 14.751, muita coisa mudou. Por quê? Porque a gente não tem mais essa figura aqui de combatente. E a de administração também, vocês vão perceber que ela foi englobada em especialistas. Então, a gente já tem uma mudança substancial. É importante você que está se preparando para o concurso ter essa noção que existe uma probabilidade gigantesca do artigo 15 cair na tua prova, exatamente porque ele vem reestruturar praticamente toda a forma como a gente conhecia os corpos de bombeiros e as polícias militares. E, além disso, ele traz consequências claras e precisas
relativas ao ingresso nas corporações. Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Primeiro quadro, extremamente importante para a tua prova se você está estudando. Se você está querendo somente aprender, saiba que a partir do momento que foi introduzida a Lei 14.751, nós temos um novo quadro. Quais são eles? Oficiais de Estado-Maior, QOEM, destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos órgãos da instituição, integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharel em Direito, observado o disposto no inciso 9º do caput do artigo 13 desta lei, facultada para os oficiais do Corpo de Bombeiros outra graduação prevista na legislação do ente federado e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou do Corpo de Bombeiros, de outra unidade federada ou dos territórios. Meu amigo e minha amiga, aqui nós temos uma quantidade absurda de informações e é exatamente por isso que nós iremos abrir uma nova página, porque isso pode aparecer na tua prova. O primeiro quadro que nós temos que levar para a nossa prova é o quadro QOEM. Esse quadro QOEM, ele é destinado a quem? E a gente vai montando, tá, senhores? Eu vou até fazer questão de montar o passo a passo para você aprender como você vai estudar essa legislação para a sua prova. Olha bem aqui. Quadro de oficiais de Estado-Maior, destinado ao exercício das funções de comando, chefia, direção e administração superior. Então, esse quadro, ele é para oficiais, tá, senhores? Só apagar aqui. Quadro de oficiais. Nós já sabemos, pelas legislações estaduais, que o quadro de oficiais ele está relacionado às funções de chefia, direção e comando. Certo, professor? Entendi. Esse QOEM, que antigamente era o quadro de oficiais combatentes, ele está destinado a oficiais, e os oficiais, eles têm como funções precípuas chefia, direção e comando. O que mais é importante levar para a minha prova daqui? Perceba o seguinte: é integrado por oficiais aprovados em concurso público. É qualquer oficial? Não, professor. São oficiais que foram aprovados em concurso público. Quais os requisitos para esse oficial ter sido aprovado em concurso público, professor? Perceba aqui, tá? Exigido bacharel em Direito, tá? Observando o disposto no inciso 9 do caput do artigo 13. Quando nós voltamos para o artigo 13, olha o que nós temos aqui. Condições básicas para ingresso. O 9 é o que nos importa. Comprovar na data de admissão, de incorporação ou de formatura, o grau de escolaridade superior nos termos do artigo 15. Então, ele está falando aqui sobre o pré-requisito para você ser do quadro QOEM, ou seja, ser oficial, é ter nível superior. E aqui ele exige bacharel em Direito, tá? Bacharel em Direito, tá? Facultada para os oficiais do Corpo de Bombeiros, outra graduação prevista na legislação do ente federado. Então, o que a gente tem? Nós temos que esse oficial ele precisa ser aprovado em concurso público. No caso da Polícia Militar,
nós temos como pré-requisito bacharel em Direito. No caso do Corpo de Bombeiros, isso foi facultado. Por quê, professor? Porque ele diz que o ente federado ele vai poder regulamentar a profissão que ele achar melhor. Isto é facultado e vai ser disposto via regulamentação do ente federado. Então perceba, senhores, já temos diferenças substanciais, tá certo? Olha o que ele continua falando. E possuidores dos respectivos cursos de formação de oficiais realizado em um estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar. Então aqui ele nada mais está falando do que o curso de formação de oficiais. Professor, o que seria esse curso de formação de oficiais? Ele nada mais é do que o nosso conhecido CFO. Então, senhoras e senhores, perceba bem, olha o que você tem que levar para a prova. Nós temos um novo quadro, que é o QOEM. Ele é destinado a oficiais. Oficiais, eles executam as atividades de chefia, direção e comando. Para que você pertença a este quadro, você tem que ter sido aprovado em concurso público. Um dos requisitos desse concurso público, que vai ser obrigatório para praças, a gente vai falar isso em breve, a partir do final de 2029, tá? Tanto para a PM quanto para bombeiros, mas no caso dos oficiais especificamente, já tem como pré-requisito ensino superior. Para a Polícia Militar, ele estabeleceu bacharel em Direito. Para os corpos de bombeiros, ele faculta, isto é, pode ser ou não. Vai depender da regulamentação do respectivo ente, isto é, do respectivo estado, e poderá fazer parte desse quadro aqueles que tiverem o curso de formação de oficiais, o famigerado CFO.